Bom dia, senhores. Bem-vindos ao canal do YouTube Marcos Brito. Nós aqui hoje respondendo algumas perguntas sobre o blog. Uma pergunta hoje muito interessante, provavelmente as que mais são frequentes no consultório, que é sobre retorno aos esportes após fratura. A gente pode generalizar assim, retorno ao esporte após uma lesão ou um trauma ortopédico, né? É uma pergunta do Jean. Olá, doutor Marcos, boa noite. Eu jogando bola recebi uma pancada forte no joelho. A radiografia mostrou uma fratura do platô tibial direito lateral, com depressão. O joelho a gente põe a parte de dentro, a gente chama de medial, a parte de fora a gente chama de lateral. Quando ele diz que houve depressão, diz que houve um desnível, um degrau dentro da articulação, né? Então tem um degrau articular. Esse acidente foi em 2016, consegui fazer a cirurgia um tempo depois. Foi colocado 2 parafusos e estou em casa de repouso. Meu joelho está com edema. Água, isso é normal? Sim, toda vez que a gente faz algum procedimento cirúrgico, incha, né? O próprio trauma incha, quer dizer, então após uma fratura incha, é normal. Sim, quando as fraturas ocorrem dentro da junta e comprometem a cartilagem, né, sangra para dentro da junta e essa junta ela incha, né? Durante o ato operatório, a gente abre para ver o joelho por dentro, né? A gente drena isso, normalmente no pós-operatório diminui, regride um pouco esse inchaço, mas as lesões de partes moles elas vão demorar algumas semanas para cicatrizar. Então, depois de uma fratura, né, com ou sem tratamento cirúrgico, a região vai inchar. Em algumas situações, a cirurgia, inclusive, promove uma melhora desse edema, né? Mas muitas vezes não vai curá-lo completamente. Então, a princípio, você pode considerar isso normal, a não ser casos em que se enche muito, né? Pode ter uma complicação, outras situações podem fazer o joelho inchar. Está inchando, se você achar que está inchando demais, ou que está doendo e tal, tem que ligar para o seu médico. Assim, não pode também achar que tudo é normal. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então, é importante, pós-operatório, é importante ter acesso ao cirurgião. Isso sempre que possível é importante. Não tenho acesso ao meu cirurgião, assim, operei, mas ele, sei lá, viajou, ou não consegui falar com o telefone dele e tal. O que a gente faz? A gente pega e volta para o hospital. Um outro médico avalia a gente. Então, em caso de urgência, qualquer outro médico vai olhar para a gente e vai saber se precisa fazer alguma coisa ou não. Então, se você está em dúvida, orientação. Procure sempre seu médico, se na ausência dele, ou na impossibilidade de falar com ele, um outro colega que tem a oportunidade de te examinar, vai ter oportunidade de tranquilizar. Onde foi colocados os 2 parafusos? Ele vai ficar bem. A questão dele é que ele demorou um pouco para operar. Se ele vai ter uma vida normal, poder correr, jogar bola, andar de bicicleta, praticar esportes. Vamos lá. Depois de uma fratura, a ortopedia, a gente sempre que possível, no ato operatório, a gente restabelece a anatomia obrigatoriamente. Assim. A gente tenta fazer isso, né? Mas suponha que tem um fundamento muito grave. A gente vai levantar, colocar a placa de parafuso, mas às vezes a junta não fica exatamente como era antes, assim, fica muito próximo do que era antes. Quanto mais próximo do que era antes, maior a chance de você retornar 100% ao status quo, voltar exatamente como era antes. Quando a gente consegue restabelecer a anatomia, provavelmente você vai conseguir voltar a fazer tudo o que você fazia antes. Mas a pessoa, numa fratura, é mais do que o osso, né? Numa fratura também ocorrem lesões de partes moles. Ocorre lesão de cápsula, ocorre lesão de ligamento, no caso do joelho pode ocorrer lesões meniscais, né? Então, quando a gente coloca o osso no lugar e aparafusa esse osso e restabelece a articulação, é importante que o organismo também faça parte dele, que cicatrize os ligamentos, né? Cicatrize cápsula. Algumas estruturas têm maior dificuldade de cicatrização, como por exemplo os meniscos. Os ligamentos cruzados em algumas situações não cicatrizam, né? Então pode ser necessário outras cirurgias no futuro, né? Então, para que a gente saiba se a gente vai voltar ou não depois de um esporte, quais os parâmetros que a gente vai usar? Primeiro,
qual foi a gravidade da lesão que a gente teve. Essa lesão foi menos grave? A junta voltou a ser exatamente como era antes? A gente ficou sem nenhum degrau articular que você sugeriu que ficou, por exemplo? Se isso se a fratura permitiu, né, que durante o ato operatório a gente fizesse o restabelecimento completo, a sua chance é boa. Em algumas fraturas, por maior que seja o esforço do médico, às vezes a gente não consegue restabelecer 100%. Sei lá, 80%, 90%, 95%, às vezes fica próximo da normalidade. E aí, nesses casos, às vezes a gente volta a ser exatamente como era antes, às vezes não. Às vezes a gente volta a fazer esporte, mas muitas vezes não consegue ser, de novo, um atleta de elite, por exemplo. Em algumas situações de fratura ou de lesão ligamentar, mesmo depois de tratamento cirúrgico, a pessoa às vezes fica 1 segundo mais lento, 1,5 segundos mais lento, né, no caso de uma corrida. A habilidade especificamente no futebol, que requerem destreza, normalmente a gente consegue recuperar. Por quê? A gente faz exercício de propriocepção e ensina os outros ligamentos que ficaram inteiros a fazer o papel daqueles que a gente perdeu. E no joelho especificamente, hoje a gente tem uma série de cirurgias com possibilidade de recuperação. Então, às vezes precisa de mais de uma cirurgia, mas muitas vezes a gente consegue a médio e longo prazo, né, aos pouquinhos, restabelecer todas as estruturas lesadas, né? Então, você teve a cirurgia, o seu médico te operou, ele falou que, apesar do tempo, conseguiu restabelecer, então acho que você pode ter uma esperança aí de voltar a fazer esportes, né? Mas é importante que você só os faça depois que o seu médico efetivamente liberar você para fazer isso, né? É importante que a gente sempre siga as orientações da pessoa que está tratando da gente, né? Não escute opinião de terceiro. Quem tem que orientar você é o médico que te operou. Esse cara sabe exatamente a qualidade do seu osso, como estava a coisa por dentro, né? Então é importante que ele lhe oriente nesse pós-operatório. Ah, porque fulano de tal andou com tanto tempo, o meu médico está me segurando mais. Não, olha só, se ele está dizendo para que você não possa fazer aquilo naquele momento, é porque ele sabe que naquele momento não é o ideal para você. Não existe uma medicina única para todo mundo. Cada caso é um caso. A gente tem que tratar um paciente de cada vez, uma lesão de cada vez. Então, qual a orientação? Siga as orientações do seu médico, né, e vá fazendo somente as coisas que ele liberou no momento em que ele liberou. Se você tiver uma dúvida ou uma questão sobre ortopedia, escreva para a gente em marcosbrito.com. Algumas perguntas são respondidas diretamente no blog, outras a gente responde aqui no canal do YouTube.